Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. Vamos nos lembrar: se o pobre não tem, Deus não permanece. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Entrou alguém aqui. Quem foi? Oi, Luciana, boa noite, paz e bem. Eu vou pôr aqui o meu Instagram para poder acompanhar melhor, né? Porque daí fica mais fácil até de eu enxergar quem está chegando, né? Entrou Mozinho, boa noite, Mozinho, paz e bem. Mozinho tá ali no outro quarto, né? Então estou eu aqui nesse quarto, aí Mozinho tá no outro quarto, né? E eu estou fazendo aqui localizando direitinho a leitura de hoje, né? Para poder fazer reflexão com vocês, né? E já vou dizendo para vocês que eu acho que vai ficar muito boa a reflexão de hoje, né? Porque a gente vai abordar um tema que as pessoas não estão muito acostumadas. Boa noite, diz a Luciana. Tudo bem, Bernardo? Muito bom saber, Luciana. Muito bom saber que está tudo bem aí, né? Eu estou aqui, já achei o texto, né? Estou só esperando dar 19h30 para a gente fazer a nossa leitura, a nossa reflexão, né? Estamos no segundo domingo da Quaresma, né? E eu acho que vai ser muito interessante essa reflexão. Amanhã de manhã eu vou lá na Capela de Santo Antônio. Entrou mais alguém? Quem foi que entrou? Oi, Terezinha, boa noite. Oi, Gracinha, boa noite. Paz e bem para vocês duas, né? Então daqui a pouquinho a gente vai estar fazendo essa atividade, né? E aí a gente vai rever. Né? Para quem interessar, eu tenho feito algumas experiências, né, com uma inteligência artificial, né, que é o notebook LM, né? Então, eu posso dizer para vocês que eu tenho lançado algumas coisas, principalmente tenho colocado no TikTok. Gracinha está dizendo boa noite para você e para a Mônica. Tá legal. Então, eu tenho colocado algumas coisas no TikTok, né? Ah, Bernardo, mas eu não tenho TikTok. Não tem problema. Você vai no blog eclesialidades.org, que lá no eclesialidades.org também está saindo as coisas. Natanael, boa noite, paz e bem, Natanael. Natanael, conta aí pra gente, como é que foi hoje? Para quem não sabe, Natanael estava no propedêutico, foi aprovado para a escola diaconal e hoje foi o primeiro dia de aula dele, né? Eu queria ter ido, mas não foi possível. Queria ir no próximo sábado, mas no próximo sábado eu vou para a cadeia, né? Então, próximo sábado eu vou para a cadeia, né? E tem uma boa chance que no outro sábado, dia 14, eu também não possa ir, porque
talvez eu vá falar da campanha da fraternidade para a turma de Crisma, né? Ainda não tenho certeza, ainda está para ser confirmado isso, né? E aí, como eu estava falando, o FISO, entendeu? Tem até um vídeo que está fazendo muito sucesso, que está rodando pelo Instagram, pelo TikTok e também está rodando pelo WhatsApp, onde a gente faz uma reflexão sobre moradia e fé, que é a campanha da fraternidade, tá? Então, estamos aí, né? Tá na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou para um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles, e o seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou nele e lhe disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não comenteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Bom, todo mundo já ouviu da transfiguração, tem nada de novo na transfiguração, não sei o que o Bernardo vai falar. Tem um monte de coisa para falar. Por quê? Porque cada vez mais eu acho que a gente tem que repensar como a gente faz essas leituras, né? O Natanael, que está aqui, viu a gente conversando sobre essas leituras na quinta-feira. Eu e ele conversamos, né? Hoje, quando eu estava voltando do velório do meu tio, eu comentei com a minha esposa. Aí eu falei assim: não, essa coisa de graça, de vitória, de alegria, de tranquilidade, é uma leitura errada da Bíblia. Deus nunca nos prometeu graça e vitória, Deus nunca nos prometeu segurança e tranquilidade. Ai meu Deus do céu, o Guinho Inquisidor já está aqui acendendo a fogueira, aqui, revoltado, porque ele diz que tem uma música que cantam lá na comunidade dele. Como é que é, Guinho? Uma vida de graça e vitória foi que Deus prometeu para vocês. Tem a música, tá? Mas não foi isso que Deus prometeu para a gente. E sobre isso a gente pode pegar a primeira leitura de amanhã, né, do segundo domingo da Quaresma, onde você ouve Deus falando com Abrão. Não é com Abraão, é com Abrão. Está certo o que está escrito lá. Abrão é o nome original dele. Quando ele assume o papel futuro,
ele passa a se chamar Abraão. Natanael: foi uma maravilha. Iniciamos o dia com a Santa Missa. Toda a escola teve uma aula magna com Dom Joselito. Eu gosto dele. E tivemos o primeiro contato com as matérias da professora, dos professores. Vim finalizar com a sua live. A live é mais ou menos, né? Mas eu tenho certeza que você vai gostar muito, Natanael. Bom, então Deus fala para Abraão: Abraão, deixa aí as coisas que você tem, monta suas tendas e parte para sua terra, para uma terra distante. Sabe, pessoal, é uma coisa doida. Abraão era um homem velho, ele tinha 75 anos de idade. Ele vai pegar a sua mulher Sarai, ainda não se chamava Sara, Sarai, sua mulher estéril, eles não têm filhos, e vai embora. Vai, inclusive, pegar seu sobrinho Ló e vão embora. Deus é doido. Ele devia ter pensado assim: por que eu vou sair do meu conforto, da minha tranquilidade, daquilo que eu tenho, do pouco que eu tenho, para um lugar onde eu não sei nada? Um lugar que eu vou ser chamado de hebreu, ou seja, do outro lado do rio. É um termo xenófobo. Abraão ia para um local onde ele seria odiado por ser um estrangeiro. Qual é o sentido disso? Por que Abraão vai? Né? E quando a gente ouve isso, né? Sai da terra da tua família, do teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar, nem diz para onde ia. Farei de ti um grande povo, te abençoarei, engrandecerei o seu nome, de modo que ele se torne uma bênção. Oi, Carmen, boa noite, paz e bem. E sabe, é impressionante, porque num dado momento ele fala assim: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E Abraão partiu, como o Senhor havia dito. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Já nos primórdios, a mensagem do Senhor é para todas as pessoas. A mensagem do Senhor é de uma salvação universal, um amor incondicional. Ele não disse: em ti abençoarei as famílias boas, abençoarei as famílias tradicionais, as famílias corretas, as famílias santas. Eu abençoarei todas as famílias. E aqui eles saem do conforto e descem para a incerteza, para aquilo que eles não têm certeza do que vai ser, para o desconhecido, para o imprevisto. Márcio Souza dos Santos, boa noite, paz e bem. Para aquilo que é imprevisto, desconhecido, eles abrem mão da tranquilidade e vão. Eles se abrem para o mundo. Eles querem levar a bênção a todas as famílias. Ah, Bernardo, mas eles vão ter a proteção de Deus. Mais ou menos. Vocês sabem, inclusive, que Ló é sequestrado. Há uma série de guerras e problemas na vida de Abraão. Abraão não se dispôs a seguir porque era tranquilo. Ele se dispôs a seguir porque era necessário.
Ele se dispôs a seguir para levar a bênção à humanidade. Em ti, todas as famílias do mundo serão anunciadas, serão abençoadas. E eu pergunto, como isso é possível? Aqui é uma intuição absolutamente minha, porque neste momento Deus já anunciava o Messias a Abraão. Por ti, por tua descendência, Abraão, o Messias virá e vindo, abençoará e salvará todas as famílias da terra. Posso estar errado? Posso. Mas eu acho que é isso. Mas não pensem que as coisas vão ficar tranquilas e boas. Vai aqui na segunda leitura, né, a carta de São Paulo a Timóteo, e Paulo já começa pegando pesado. Caríssimo, sofre comigo pelo Evangelho. Nós fomos chamados com uma vocação santa, como Abraão foi chamado por uma vocação santa. Mas não é a santidade da tranquilidade, a santidade do que é bom, do que é justo, do que é perfeito. Não é a santidade da comodidade. Sofre comigo pelo Evangelho. Aqui não tem nenhuma ilusão, aqui não tem nenhuma eufemismo. Ele é cirúrgico, ele mete o dedo na ferida e fala: sofre comigo pelo Evangelho. E aí eu fico pensando, mas por que eles foram chamados? Porque eles são pessoas maravilhosas, que fazem obras fantásticas? Não. Não. Ele chama a Paulo e a Timóteo em virtude do seu desígnio, da graça, né? A graça que foi manifesta por Jesus, que não só destrói a morte, mas faz brilhar a vida. As obras não são o motivo, as obras são os frutos. Aqueles que assumem o caminho da vida incerta, o caminho das dificuldades, aqueles que se abrem para o mundo, se dispondo a trilhar os caminhos do mundo, a levar a bênção e a salvação a todas as pessoas, a todas as famílias, sem condição, sem porém, sem limite. Realizam obras, porque já foram chamados, já foram enviados e aceitaram o envio. Mas ao fazer isso, eles se chocam contra o mundo que deseja ódio, que deseja raiva, que deseja morte, que deseja exclusão. E às vezes é muito difícil. E aí a gente chega e volta para o Evangelho. E aqui, no Evangelho, a gente tem de entender profundamente o que a gente está vendo aqui. Sabe, a gente não pode ficar com uma visão pequena disso. E eu quero dizer para vocês que eu também já tive essa visão pequena. Quando eu falo o que eu vou falar agora, eu não estou me excluindo. Eu fico vendo as pessoas dizendo assim: ah, Pedro, né? Pedro queria comodidade. Né? Pedro é assim, que é tudo do banho do melhor, tudo de mão beijada. Ô criatura, até parece que tu também não quer. Até parece que tu também não quer tudo no bom e do melhor da mão beijada. Eu vou falar para você. Nem aqui
aqueles que eu considero verdadeiros santos que eu encontrei pelo caminho e que enfrentaram vidas de incerteza, que ao se abrir para o mundo colocaram suas vidas em risco e alguns até perderam as suas vidas. Desejavam a dificuldade, a adversidade. Oi, Jaqueline, boa noite, paz e bem. E essas pessoas não queriam o sofrimento. Ninguém quer o sofrimento. Mas o que Jesus mostra é muito mais do que as pessoas pensam. A maior parte das pessoas fala assim: não, Jesus, sabendo que os seus discípulos iam sofrer, ele quis mostrar a glória para eles. Né? Boa noite, paz e bem, feliz fim de semana, diz quem? Oi, Helena, boa noite, paz e bem. Jaqueline também está dando boa noite. Não tinha te visto aí não, Helena. Sabe, vamos pensar assim. E vamos rever o nosso pensar. Jesus sobe ao monte e coloca Pedro, Tiago e João no alto do monte. E no alto do monte, ele se revela. Estão diante dele Moisés e Elias. Pessoal, aqui uma caminhada contínua. Abraão desceu para as terras. E a sua nação foi escravizada, oprimida pelo império militar do Egito. E no auge da opressão, no auge da escravidão, eles são libertos por Moisés, que está no Monte Tabor. E Moisés os resgata e os leva de volta à terra prometida, mas esses homens e mulheres ainda estão perdidos, precisam de guias. E aí, né, entrou mais alguém. Ixi, meu Deus do céu, estou com dificuldade, mas acho que é. Boa noite, paz e bem. Acho que é Amante Gourmet, uma coisa assim. Bernardo, meus sentimentos a toda a família pela passagem do seu tio. Gracinha, tio Paulo de Tarso descansou, ele estava há 14 anos sofrendo com uma demência muito grave. Ele foi em paz. Recebeu os ritos da unção dos enfermos, ele estava em dia com a sua comunhão, já está junto do pai, ao lado do irmão Bernardo, que ele gostava tanto. Devem estar falando mal do técnico do Vasco, é assim mesmo. Bom, o povo perdido precisava de guias e vêm os profetas. E o profeta, o maior deles, Elias, Abraão, Moisés, Elias. E agora novamente no monte, mais uma vez a humanidade se encontra. Abraão se encontrou com Deus e começou a sua jornada, que passa por Moisés, passa por Elias. Duarte, boa noite, paz e bem. E voltam a se encontrar no monte. Lá está novamente Moisés e Elias, o contínuo, que se encontram de novo com Deus, que é Jesus. E novamente Deus pede. E é muito bonito, porque, na verdade, o que Pedro apresenta é a vida de Abraão. Senhor, é muito bom eu ficar aqui. Vou fazer tendas para vocês, não é para mim. Eu estou tão feliz, tão radiante de estar aqui. Estar aqui. Que eu não quero uma tenda para mim, eu quero uma tenda para vós. Porque
porque em vós eu me realizarei. Como Abraão já se estava realizado aos 75 anos na sua terra, na terra de seu pai e de sua família. Pedro não faz nada que Abraão não tenha feito. E aí surge a voz. E sabe, às vezes nós caímos por terra, nós nos jogamos frente ao peso do mundo, frente às angústias. Lembre-se, um judeu que visse Deus morreria. Quando ele está diante dessa visão grandiosa de uma igreja distante, de um Deus apartado de nós nos jogamos no chão porque temos medo. Mas o próprio Deus toca em nós e fala: levanta, não tenha medo. Não tenha medo, medinho bobo. Não é, não tenho que ter medo, está vindo uma cobra me picar, mas eu não tenho medo. Não, isso não é falta de medo, isso é imbecilidade. Fuja da cobra. Tá? Tem um maluco com uma tocha vindo na sua direção, tenha medo e fuja. Deus não criou filhos e filhas imbecis, ignorantes e burros. É não ter medo de descer o monte. É não ter medo de se abrir para as pessoas, de levar a bênção a todas as famílias. É de acudir os necessitados e os fracos. Bernardo, onde eu vou arrumar as minhas forças? O próprio Senhor já respondeu: este é meu filho amado, escutai-o. Escute a palavra do Senhor, a palavra que cura e liberta, que salva e liberta, como libertou Abraão das tranquilidades, como libertou Moisés da escravidão, como guiou Elias até o Monte Tabor. O Monte Tabor não é o fim em si, é uma lembrança, é um rememorar daquilo que nós vimos e ouvimos. É refazer, reafirmar e levar à plenitude a aliança formada com Abraão. É por isso que depois eles descem para levar ao mundo a bênção, levar ao mundo a esperança. Deus não lhe prometeu graça e vitória, mas Deus lhe pediu compromisso e amor. Amor para com todas as pessoas que você encontrar quando descer o monte da sua vida. Serão muitas. Você pode abençoar todas as famílias, todas as pessoas. Levar a elas a palavra do Senhor, que as salva e as liberta. Levar a elas o mandamento do amor, para que todos possam ir se encontrar com Ele na terra sem mares. É um compromisso, porque Deus não te garante tranquilidade, Deus não te garante fama e vitória. Tu saberás que terás que enfrentar. Sofre comigo pelo Evangelho, te chama Paulo. Vamos adiante. Juntos, protegendo a vida e promovendo a dignidade humana, criando uma sociedade com amizade social e diálogo amoroso. Vamos acolher e incluir todas as pessoas da forma mais radical possível. Será um caminho cheio de obstáculos, pedras, farpas, problemas, porque descer é sempre difícil.
mas nós vamos chegar na terra sem males e vai ter valido a pena. Amém? Essa foi a reflexão do segundo domingo da Quaresma, são 8 horas. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha valido a pena, né? E vamos adiante. Amanhã não tem live, mas segunda-feira tem live, tá? Bernardo, terça-feira tem live, terça-feira não vai ter live, porque eu vou estar fazendo a palestra do batismo na paróquia, tá? Jaqueline Vicentina ontem completou 94 anos. Olha só, tia Vicentina, meus parabéns, Deus te abençoe. Vou mandar celebrar uma missa para a senhora amanhã, tá? Grande beijo para a senhora, tia. Bom, vou me despedir deixando a minha bênção, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, por intercessão de Oscar Romero. Desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Segunda-feira a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.